Eu quero começar hoje uma série de reflexões e, muito provavelmente, ela é uma série relativamente longa. Ela vai durar aí os próximos 5, 6 domingos, quiçá 7 domingos, vamos ver. E eu queria que você viesse comigo para a gente poder pensar e, juntos e juntas, caminhar e orar, aprofundar e conhecer de maneira mais profunda 67 palavras que podem mudar a nossa vida. 67 palavras que podem fazer muita diferença na minha e na sua vida. Eu queria te convidar por um instante, fecha os teus olhos aí, em casa, aqui, onde quer que você esteja. Jesus querido, nós estamos aqui na tua presença e te pedimos que, de fato, o teu Espírito aguce as forças do nosso coração, instigue a nossa alma para ouvir-te mais do que temos já te ouvido aqui neste momento de culto. Que a nossa reflexão em torno do teu nome, em torno do que você ensinou, que isso possa, de fato, alimentar a nossa alma e continuar a transformar a nossa vida. Nós oramos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Turma, eu queria ouvir de vocês, queria que vocês viessem juntos comigo aqui para um ponto. Será que vocês podem repetir comigo um texto que certamente vocês conhecem bem? Tranquilo? É o texto de Mateus 11, capítulo 28 e 29. E o texto diz assim, Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que a gente pode repetir juntos e juntas? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Quero ver, você em casa, você aqui, você lembra qual é a frase que Jesus usa logo depois daí? Vinde a mim todos os que estáis cansados, você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha a mim, e eu vou aliviar vocês. E aí ele fala uma coisa que eu espero ajudar a gente a entender hoje. Ele diz, tomai o meu jugo. Olha a frase dele. Tomai o meu jugo. Gente, é uma mudança muito forte. Olha, vocês que estão sobrecarregados e cansados, venham que eu vou aliviar vocês. Mas tomem o meu jugo. O que é isso? O que Jesus quis dizer com isso? Vem comigo. Existem muitas diferenças entre o tempo que Jesus viveu e o tempo que a gente vive. Muitas. Jesus viveu num mundo muito diferente do nosso. Muito diferente do nosso. Eu podia pegar muitas coisas para exemplificar como o mundo de Jesus era diferente do nosso. Eu vou pegar uma. E esta, em si mesma, representa uma brutal diferença do mundo de Jesus e do nosso mundo. Essa semana, eu abri o computador, eu, via de regra, preparo nossas conversas aqui entre terça e quarta-feira, abri o computador, fui lá, botei Google, que é a fonte de onde a gente tem toda a informação possível, você está ali no Google, e eu botei alguma coisa assim, eu falei, deixa eu colocar algo aqui bem inusitado. Eu quero saber alguma coisa, eu vou perguntar ao Google alguma coisa. O que eu vou perguntar ao Google? Eu fui lá e botei assim, como pintar o cabelo? Ninguém fique me zoando a essa altura, porque talvez você dissesse, você podia procurar uma outra coisa no seu caso, né? Mas eu botei, como pintar o cabelo.
Só que na hora que eu escrevi como pintar o cabelo, você sabe que a ferramenta de busca já vai te dando uma série de opções. E aí tinha assim, como pintar o cabelo com papel crepom. Como pintar o cabelo com papel crepom. Eu cliquei. Vocês sabem quantos sites ou quantas referências o Google me deu sobre como pintar o cabelo com papel crepom? 54 mil referências. E tinha vídeo, tinha inclusive um site que eu cliquei que tinha assim, como pintar o cabelo com papel crepom, guia completo. Ou seja, tinha um negócio que me dava um guia absolutamente completo de como pintar o cabelo com papel crepom. Existe aí, nessa experiência, a brutal diferença entre o nosso mundo e o mundo de Jesus. Hoje, você tem informação para absolutamente tudo ou quase tudo. E se você quiser testar, não faz isso agora, basta chegar em casa, entra no Google e procura a coisa mais inusitada do mundo. Como destruir um parafuso. Você vai encontrar alguma coisa lá. Sabe o que a gente tem em abundância no nosso mundo? A gente tem informação. É a ideia do how to, como é que eu faço. Sabe por quê? Porque se eu tiver a informação, eu vou fazer alguma coisa e vou ter algum resultado. Isso é a cara do nosso mundo. A gente tem muita informação, mas a gente tem pouca formação. Especialmente, formação ligada no ser. Eu hoje sei como pintar o meu cabelo de papel crepom, mas será que eu vou achar informação de qualidade de como me tornar uma pessoa melhor? Certamente tem, em abundância, mas o meu ponto aqui é o seguinte, que hoje nós vivemos um tempo onde tem muito mais informação do que preocupação com formação. O tempo de Jesus era exatamente o oposto. Se alguém nos dias de Jesus quisesse saber como pinta o cabelo de papel crepom, essa pessoa poderia passar a vida toda, iria morrer e não ia chegar a esta informação. Você não tinha informação em abundância. Mas sabe o que você tinha? Você tinha uma cultura, você tinha um mundo totalmente forjado para formação. Vocês sabem quem eram as celebridades dos dias de Jesus? Porque hoje, na boa, se eu arriscasse pintar o meu cabelo de papel crepom e eu montasse algum tipo de canal no YouTube do tipo dicas como você viver nos dias de hoje como um careca, e eu te desse a dica ou vídeos de 2, 3, 4 minutos, e eu bombasse, eu facilmente teria aquilo que alguém chama de seguidores. Olha a expressão, seguidores. Seguidores. E se eu tivesse 10 milhões de pessoas absorvendo as minhas informações, que têm que ser divertidas, curtas, eletrizantes? Olha que coisa. Nos dias de Jesus, as celebridades, as pessoas mais importantes da sociedade, aquelas que você olharia e diria, eu vou tirar uma fotografia perto dessa pessoa. Sabe quem eram? Não eram pessoas que te davam lá grandes informações. Eram as pessoas que estavam envolvidas na formação. Portanto, sabe quem eram? As pessoas que você pudesse dizer assim, eu cheguei perto dessa pessoa. Eram os mestres, eram os rabis. E para você entender por que os rabis, os mestres, rabi é a palavra judaica para mestre. E para você entender por que os mestres eram tão importantes, você precisa lembrar o seguinte. Rayana, Olivia tem quantos meses já? Olivia tem 4 meses. Se Olivia vivesse nos tempos de Jesus e Rayana e Yuli também, você sabe qual seria o grande sonho dos pais naquela época? O grande sonho não, porque você não tinha escola para estudar matemática, astronomia, ou coisa química. Não.
que as crianças aprendiam? Qual era o sistema educacional? Você tinha a igreja, no caso, a sinagoga. Naquela sinagoga você tinha um mestre, e as crianças começavam a sua educação lá pela idade de 4 anos, mais ou menos. Algumas começando aos 3 anos de idade. 3 anos, a criança era levada para a sinagoga. E você sabe quais eram os livros naquela época que compunham a identidade de todo mundo, que você dissesse assim, tudo que eu quero aprender sobre Deus e sobre a vida está num conjunto de livros. Especialmente 5 livros chamados Torá, livros da lei, que a gente conhece, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, os 5 primeiros livros do Primeiro Testamento da Bíblia. A criança, a Olívia, iria para aquela sinagoga, começando aos 3 anos, durante de 3 anos até 6 anos, pasmem vocês, de 3 anos até 6 anos, quando chegava no 6º ano, a criança sabia de cor e decorado cada letra de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada letra. Acontece que era uma escola. E quando chegava na idade de 6 anos, só as melhores, só as crianças que apresentavam uma aptidão natural para lidar com o texto sagrado, só essas crianças continuavam. E aí você dizia, espera aí, se aos 6 anos o mestre olhasse para o meu filho e dissesse, você fica, você não fica, porque era o mestre que decidia. Era o rabi que decidia isso. O que aconteceria com meu filho aos 6 anos de idade que não foi escolhido para continuar? Ele iria trabalhar no ofício da família. Iria ser pescador, como seu pai. Iria ser carpinteiro, como seu pai. Lembra de alguém que foi carpinteiro como seu pai? Lembra de alguém que simplesmente foi lá e aprendeu o ofício do seu pai? Jesus certamente não foi escolhido como o melhor dos melhores, mas o melhor dos melhores. Desculpa, a criança era escolhida, chegava a essa fase decorando toda a Torá, todos os 5 livros, com quantos anos? Alguém lembra? 6. O que acontecia com os melhores dos melhores? Esses continuavam dos 6 anos até os 12 anos. E continuavam 6 anos na educação. Aos 12 anos de idade, lá no 12º ano, o melhor dos melhores, as crianças que mostraram enorme aptidão à reflexão, à leitura do texto, à memorização do texto, aos 12 anos de idade. Os melhores dos melhores sabiam, letra a letra, de todo o Primeiro Testamento. De Gênesis até Malaquias. Todo. Mas aí, saber de cor era só o começo. O mestre, numa entrevista final, olhava e dizia, você vai, apesar de você ter decorado tudo, te falta alguma coisa, você vai. Você pode imaginar o quão importante era para a sociedade daquele dia, daquele tempo, o quão importante era para aqueles dias a figura de um rabi, de um mestre. E tinha uma coisa muito legal, sabe o que era? Os mestres, eles eram diferentes, eles davam ênfases diferentes. Por exemplo, você podia ir para um mestre, e a grande ênfase do mestre era a seguinte, você decorou todo o texto bíblico, eu quero te dizer que o segredo de Deus é, celebre a vida. A vida é uma grande festa, viva
todos os seus dias como se fosse uma festa. Essa podia ser a ênfase de um mestre. Mas tinha um outro mestre que dizia, não, 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 não. O segredo de tudo isso que você decorou, sabe qual é? Aprimore seu pensamento, aprimore sua cultura, aprimore a sua intelectualidade, porque quem controla a sua mente, controla toda a sua vida. Aí vinha um outro mestre e dizia, não, 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 não. Sabe qual é o segredo de tudo aquilo que você leu? Viva de uma maneira virtuosa, se comporte de uma maneira moralmente irrepreensível e você chegará diante de Deus. Cada um desses mestres tinha uma interpretação. O seu filho, quando provasse ser o melhor dos melhores, do melhor dos melhores, ia cair na mão de um mestre com uma interpretação. E você sabe como é que se chamava, qual era a gíria, me permita, que se dava naquela época para dizer, o meu filho foi escolhido por um determinado mestre. Sabe o que o mestre dizia? Quando aos 12 anos de idade você era escolhido, o mestre dizia, agora você vai tomar sobre você o meu jugo. Sabe o que é jugo? Lembra? Não agora, mas se você botar no Google jugo, você vai ver sinônimo canga. E o que era o jugo? Lembra aquela armação de madeira, onde você botava 2 animais, pensando em 2 bois, por exemplo, para que eles andassem, olha que cena linda, para que eles andassem par e passo, em harmonia, só assim você poderia colocar em ambos, por exemplo, um arado, porque se você não criasse aquele jugo que os submeteria a andar de maneira alinhada, um iria na frente, outro iria atrás, você nunca poderia manusear um arado. O jugo, inicialmente, tinha esse elemento de fazer com que 2 animais andassem par e passo. Simbolicamente, o que é o jugo? O jugo naquela época era quando eu me tornei o melhor dos melhores, fui escolhido pelo meu mestre, eu tomava o jugo do mestre. Sabe o que isso queria dizer? Que a partir daquele momento, eu iria aprender tudo que o mestre sabe, eu iria imitar o mestre, portanto, eu me tornaria será que alguém pode completar para mim? Eu me tornaria um seguidor do mestre. Imagina hoje, eu tenho 2.000 pessoas me seguindo no Instagram, me seguindo. Naquele dia, depois de provar que era o melhor do melhor do melhor, e ele oficialmente dizia assim, toma o meu jugo. E o aluno olhava e dizia, e você sabe qual era a crença do aluno? Eu vou aprender tudo que o mestre me diz, não é só a apreensão intelectual do que o mestre diz, eu posso fazer tudo aquilo que o mestre faz. Aí aparece, nesse contexto, um rabi, um mestre, totalmente diferente dos outros. Primeiro, esse mestre chega e começa a trazer como discípulos aqueles que não foram melhores dos melhores. Porque quando Jesus aparece na praia e Pedro e os seus colegas estão pescando, ou seja, fazendo o ofício dos seus pais, na idade de 27, 30 anos, significa que Pedro e companhia limitada não conseguiu ser escolhido como o melhor dos melhores pelos outros mestres. E Jesus os chama. E mulheres também. Só que Jesus não apenas chama aqueles que não foram escolhidos como melhores, Jesus olha para todo mundo, e Mateus capítulo 11 registra isso, Jesus olha para todo mundo e diz, se vocês estão cansados e sobrecarregados, atenção, atenção, lembra que o fardo, o jugo, a canga, ela não só tinha o poder de alinhar o passo, mas o fardo, o jugo tinha um problema, deixava o boi absolutamente cansado. Se o jugo fosse muito pesado, ele exauriria os animais. Jesus olha e diz assim, alô, 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 se você quiser me seguir, não precisa decorar Gênesis até Malaquias. É bom saber, mas esse não é o critério. Se você quiser me seguir, vem comigo. Toma o meu jugo. E na hora que ele diz, toma o meu jugo, ele está dizendo assim, a maneira que eu vejo Deus,
você agora também vai ver Deus. A maneira com que eu vejo o mundo, você agora também vai ver o mundo. A maneira como eu trato as pessoas, você agora vai tratar as pessoas. Ele disse, tome o meu jugo. E quando eu tomava o jugo do mestre, significava eu dizer o seguinte, de agora em diante, eu vou olhar para o mestre como a minha grande referência em tudo aquilo que eu vou fazer e viver. Isso significava tomar o meu jugo. Faço uma pergunta, se Jesus abrisse uma conta no Instagram, hoje, e explicasse que tomar o jugo era isso, quantos seguidores ele teria? Quantos seguidores ele teria? Tomar o jugo é vir, você saber tudo que eu posso te dizer, e mais, quando o discípulo começava a caminhar com o mestre, como eu disse para vocês, era injetada no seu coração a fé de que ele podia fazer tudo o que o mestre podia fazer. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês nunca acharam estranho que naquela cena onde Jesus vem andando sobre as águas, está todo mundo olhando, os discípulos olhando no barco, e tem um discípulo que sai do barco e anda sobre as águas. Alguém lembra o nome dele? Pedro. Vocês não acham estranha essa cena? Tipo assim, bom, Jesus está andando, mas é Jesus. Sabe por que Pedro sai com tanta ousadia do barco para andar sobre as águas? Porque ele era um aluno de um rabi do primeiro século, e o aluno de um rabi, de um mestre do primeiro século, acreditava que tudo que o mestre faz, ele pode fazer. Se o mestre está andando sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas. É esse o contexto desse texto, quando Jesus disse, toma sobre mim, tome sobre vocês o meu jugo, interpretem a vida como eu interpreto, vivam a vida como eu interpreto, mas eu quero garantir a vocês o seguinte, o meu jugo, ele é leve, o meu jugo é suave, a minha maneira de viver, a minha maneira de interpretar a vida, a minha maneira de enxergar a Deus, a minha maneira de lidar com o dinheiro, a minha maneira de lidar com as relações, é leve e suave. Portanto, se você está sobrecarregado e que você está cansado, vem para o meu jeito de ser, toma o meu jugo, toma a minha interpretação, toma a minha vida. A essa altura, já ainda aqui para o final, eu queria te contar mais uma curiosidade. Você sabe na hora que um mestre, ou melhor, que um discípulo começava a seguir um mestre, você sabe qual era a pergunta, uma das perguntas mais fortes que os discípulos faziam ao seu mestre? Você sabe qual era o pedido mais intenso, um dos pedidos mais fortes que o discípulo pedia para o seu mestre? Porque lembra, agora o mestre vai me ensinar tudo o que ele sabe. Poxa, o que eu vou perguntar? Quantos segredos o mestre tem? Se eu fosse escolhido, eu certamente perguntaria ao meu mestre lá, como pintar o cabelo com papel crepom. Certamente eu perguntaria, o mestre, qual é o segredo? Me ensina, mestre, me ensina a andar sobre as águas. Não era isso que o aluno, que o discípulo pedia. Me ensina a curar uma pessoa. Não era isso prioritariamente o que o discípulo pedia. Você sabe qual era o pedido mais recorrente, mais comum? Sabe qual era? O discípulo olhava para o mestre e dizia assim, mestre, me ensina a orar. Caraca, mestre, me ensina a orar. E sabe por que o discípulo falava isso? Porque naquela época se entendia que as nossas orações, o conteúdo delas, revelam aquilo que a gente pensa de Deus, pensa do outro, pensa da vida. Por outras palavras, naquele tempo se entendia, se você quiser conhecer realmente alguém e o que essa pessoa pensa de Deus e da vida, olha o conteúdo da oração dela. Vejam se não é verdade. Imagina por um segundo que eu acordei num determinado dia, pré-pandemia, eu tinha um compromisso de almoço ao meio-dia, eu me atrasei por alguma coisa, já saí de casa atrasado. Imagina que, porque eu estava atrasado, eu comecei a andar no carro meio que desesperadamente na rua. Imagina, por que eu estava atrasado? Eu comecei a fazer fila dupla no trânsito, mas o meu compromisso era aqui, no Barra Shopping, ao meio-dia.
E a pessoa com quem eu ia encontrar para almoçar era muito importante. E eu chegar atrasado pegaria muito mal. Mas eu estava muito angustiado. Imagina, gente, isso não aconteceu, mas eu estou supondo que acontecesse. E eu entro no Barra Shopping. E na hora que eu entro no Barra Shopping, sabe o que acontece com o estacionamento do Barra Shopping? Como comumente, ele está absolutamente lotado. O que eu faço? Como um bom crente, digo, Deus, me ajuda a achar uma vaga. E na hora que eu faço essa oração, no exato momento que eu faço essa oração, na hora que eu faço assim uma curva, olha uma vaga, eu coloco o meu carro lá, saio e agradeço. Deus, muito obrigado, porque você é bom. Vejam, o conteúdo das minhas orações revela quem eu sou, como eu vejo Deus. Para eu orar isso, eu tenho que acreditar que existe um Deus pessoal que está tão interessado no meu almoço e na minha vida, a ponto de mexer todas as variáveis espirituais, físicas, e separar uma vaga exatamente na hora que eu estava precisando. Por isso, que se você quisesse conhecer de fato um mestre, você teria que pedir a ele, mestre, me ensina como orar. E quando o mestre dissesse o que você deveria dizer na oração, aquilo ali iria, por favor, galera, vocês que estão aqui, vocês que aceitaram o convite de vir comigo nos próximos domingos, você que está aí na internet, que aceitou o convite de vir nos próximos domingos, por favor, preste atenção. Na hora que o discípulo pede ao mestre, me ensina a orar, e o mestre diz o que deve ser feito, como você deve orar, o mestre, no fundo, estava dizendo, é assim que você deve viver. Adivinha? Lucas nos informa que os discípulos de Jesus fizeram esse pedido para ele. E os discípulos chegaram e disseram, mestre, ensina a gente a orar. E Jesus então diz, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Abba, Paizinho, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de amanhã nos dá hoje. E perdoa a nós mesmos à medida que a gente perdoa quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em tentação e nos livre de nos afastarmos de Ti. Porque o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Se você pegar essa versão e jogar num aplicativo qualquer e pedir para contar essas palavras, esta oração contém exatamente 67 palavras. E Jesus ensinou os seus discípulos, dizendo, quando vocês forem orar, orem dessa maneira. Pois bem, meu convite é, a gente vai cavar, a gente vai mergulhar nos próximos domingos essa oração. Que significa dizer, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. O que é esses céus? O que Jesus quis dizer quando ele nos ensinou a orar desse jeito? Para isso é mais complicado do que ensinar como pintar o cabelo de papel crepom. Vem comigo, porque uma coisa eu posso te prometer. Essas 67 palavras, se compreendidas na sua profundidade, podem mudar significativamente a maneira como a gente vê Deus e como a gente vê a vida. Vem comigo, eu te prometo, uma jornada eletrizante, cheia de emoções, cheia da presença dEle. E se a gente sabe orar como Ele, a gente começa
a se parecer com Ele. Domingo que vem, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Só isso é a primeira parte da oração, daquele rabi que chegou para a gente e disse: tomem o meu jugo, mas fiquem tranquilos, esse jugo é leve, ele é maravilhoso, ele é cheio de graça. Estamos em 2 em 2, em 1 em 1, você em casa. Pega a mão da pessoa que está do seu lado. Se você está aqui, só da pessoa que está do seu lado, a gente, claro, nós não vamos sair do nosso lugar. Você é em casa. Jesus querido, obrigado pelo teu enorme, gracioso, absurdamente amoroso convite. Obrigado. E obrigado porque você nos ensinou a orar. Nos ajuda a entender o que você quis que nós entendêssemos. Nos ajuda a perceber cada palavra e, mais do que isso, o Espírito que está por trás de cada palavra dessas 67 que podem mudar a nossa vida. Queremos pegar o teu jugo. Queremos seguir os teus passos. Queremos orar com o coração e com a mente, do jeito que você nos ensinou a orar. Que seja assim, Jesus querido. Amém, amém e amém.